Que a justiça brasileira anda abarrotada de processos não é novidade para ninguém. Por isso surgem alguns meios alternativos justamente para que os conflitos não parem na justiça. Uma dessas opções são os tribunais de mediação. Aqui no Rio Grande do Sul isso já existe também, várias seccionais no estado. Cachoeira do Sul tem a sua seccional de mediação, por isso a gente trata este assunto aqui no NT Sul e recebemos aqui a Elizabeth Ogenreis, ela que é presidente da seccional, e o Aldo, que também trabalha toda a parte de comunicação aí da seccional. Elizabeth, vamos conversar com a senhora, que é a presidente aqui da seccional. Quem pode usar, quais são os serviços prestados pela seccional? Bom, os serviços prestados pelas seccionais são em função de resolver litígios possíveis existentes na sociedade, né? O nosso objetivo é exatamente este, é um meio de resolver conflitos. Todos os bens patrimoniais podem ser negociados junto aos tribunais. Estão excluídos os direitos de família e as causas trabalhistas. E os danos morais também não incluem no nosso tribunais. Então, vamos dizer, uma pessoa que tem uma dívida, não conseguiu pagar essa dívida lá com uma loja, enfim, algo nessa linha. Sim, nessa linha. Como é que funciona, Aldo, a questão de regulamentação disso? As pessoas às vezes vêm com muita desconfiança. Mas eu vou procurar um tribunal, né, de mediação. Qual que é o valor legal disso? Não vou entrar numa fria. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Normalmente a novidade nos assusta um pouco, né? Acostumados com a lentidão, por exemplo, da justiça. E óbvio que a lentidão em todos os processos, em todos os níveis da justiça. Então a lei de mediação de 96, ela foi criada exatamente para desafogar isso aí, para dar rapidez, celeridade e dentro de uma segurança que as pessoas esperam. Então os processos julgados estando dentro da mediação e conciliação, eles passam naquilo que a gente chama acordo vira lei. Então, se eu fizer um acordo contigo em relação a bens disponíveis, aquilo ali gera lei. E esses documentos finais que saem da conciliação ou da mediação arbitral, eles são documentos de execução judicial. Então, não cabe recurso, e você tendo um termo de conciliação ou uma sentença arbitral, você tem um documento legal executável. Um exemplo claro, a Elizabeth é a requerente, eu sou o requerido. Rapidamente, assim, para te ter uma ideia, e para o público também ter uma ideia, a Elizabeth está pedindo que eu pague uma dívida de aluguel atrasado que eu estou devendo para ela. Então, ela vai na seccional do Tribunal de Mediação, faz o seu cadastro e entra como requerente. A requerente vai fazer a sua solicitação. Nós vamos fazer a cientificação do requerido, que no caso eu vou ser solicitado a comparecer na seccional. Claro. Chegando lá eu vou fazer as minhas alegações e aí a seccional vai marcar uma audiência. Nessa a audiência acontece exatamente como a audiência de um tribunal judicial estatal. Inclusive o aspecto material é isso também. Tem uma câmara de juízes, aquele dia tem juízes nomeados para fazer a audiência, senta o requerido, o requerente vai alegar mais alguma coisa, o requerido vai fazer suas propostas, contrapropostas, e dali sai esse documento de conciliação, um termo de conciliação juridicamente reconhecível, ou então uma sentença arbitral. Porque na sentença arbitral, anteriormente, o requerente e o requerido assinaram o que a gente chama de cláusula compromissória, onde, se nós não fizermos o acordo, a Câmara de Juízes vai arbitrar uma sentença, baseado em todas as informações. Aí tem aqueles prazos de 10 dias, 5 dias, 15 dias, dependendo da solicitação, para que a Câmara dite uma sentença. Ditada a sentença, cumpra-se. É um documento juridicamente legal para, por exemplo, se eu não cumprir a minha parte, ou se a Elizabeth não cumprir a parte dela, a parte prejudicada entra com a execução. Nós já tivemos execução aqui em Cachoeira de sentenças proferidas pela nossa seccional. Interessante. Agora, funciona também como na justiça, quando há um processo, por exemplo, enfim, há a intimação, né, e as partes devem comparecer nas datas estipuladas, enfim.
Isso também acontece ou as duas partes devem ter aí uma espécie de consenso para participarem dessa... Não existe a intimação, nós não temos esse poder de intimar. Nós cientificamos a outra parte quando entra... o requerente entra com o pedido, claro, né? A gente cientifica a outra parte e ela, de livre e espontânea vontade, vai à seccional e marca uma data possível para sentar numa mesa de negociação com a outra parte. Ou seja, se uma das partes não pode ou não tem intenção de participar, o processo já morre ali. O processo já encerra ali. Ela pode ser representada e deve até ser acompanhada por seus advogados. Não tem problema nenhum. Pelo contrário. Os advogados assessorando seus clientes são bem-vindos nesse processo de conciliação e mediação. Mas a gente chama atenção porque na justiça estatal é uma coisa acirrada, é uma coisa as partes vão armadas, né? Leva tempo, tem despesas extras. A cada audiência de ano em ano, 2 anos, 3 anos, isso deixa as pessoas, tanto o requerente quanto o requerido, deixa deprimido. É muito desgastante. E na mediação e na conciliação, não. É uma coisa mais rápida, mais célere. E outra, quem se manifesta é o indivíduo, assessorado ou não por seu advogado, mas quem se manifesta é eu que devo, ou que eu tenho crédito, e a outra parte. Então é a minha vontade que se faz presente. O nosso trabalho, em suma, é este. É fazer esse trabalho de conciliação das partes. É o que a gente chama de justiça humanizadora. Não que a gente queira que saiam de lá se abraçando. 2 anjinhos. Amigos, mas que saiam de lá pelo menos desarmados. Claro. E com o problema resolvido, né? Exato. Para ambas as partes. Porque não é só eu como requerente, ou com ela como requerente que deseja receber o aluguel. Eu, como devedor desse aluguel, também posso ser o requerente no processo para pedir para ela um acordo lá na justiça, na seccional de mediação. Entendi. Então, por exemplo, você tem um problema de uma dívida com a imobiliária, um cheque que você quer negociar, uma promissória que não deu para te pagar, enfim, tu como devedor ou como credor, independente, tu pode ser requerido hoje ou requerente amanhã. Então, a proposta vai de quem está se sentindo mais prejudicado, ou seja, para receber ou para pagar, porque é muito bom, as pessoas saem de lá muito satisfeitas por terem readquirido a condição de cliente, a capacidade de comprar. Então, quando a gente manda a cientificação para você, por exemplo, comparecer na seccional por um motivo qualquer, que a gente não diz qual é, porque por questão legal, né? Claro. Porque o cientificador é que vai te entregar a cientificação. Então, é interessante que tu compareça lá, para saber quais as possibilidades que tu tem de readquirir crédito. 94, 95% das audiências têm resultado em acordo. Isso é um nível excelente. A gente nem contava com isso nos processos. Então superou as expectativas. Supera as expectativas de longe. Inclusive, lá em Porto Alegre, a nossa seccional é uma das que tem uma positividade muito grande em relação. Tanto é que alguns 2, 3 anos atrás, havia simpósios regionais. Inclusive, nós começamos aqui em Cachoeira com um simpósio regional, trazendo para cá seccionais de Encruzilhada, Santa Cruz, Venâncio Aires, para a gente tratar dos assuntos como sendo uma seccional modelo. Em relação a esse juiz, ou esse mediador, qual que é a formação dele? Quem que ele é? Ele é um advogado? Ele é um juiz de carreira? Como que funciona isso? Não, necessariamente não. Nós hoje, na seccional, nós somos entre 10 juízes mediadores, de várias áreas profissionais. Eu mesmo sou aposentada da CE, sou eletricitária aposentada, o Aldo é militar reformado, nós temos bacharéis, nós temos professores, então são de várias áreas que nos propusemos a fazer um curso. Este curso é fornecido pela nossa sede-mãe, que é o Tribunal em Porto Alegre, né? Nos proporcionou esse curso. Você tem que ter atestados. Uma idoneidade, é claro, né? Claro. São pessoas... esclarecido, ter pelo menos um conhecimento do município, da área, algumas características de áreas e assim por diante. Porque o bom é você ter vários juízes e juízas de várias áreas. E depois dessa seleção inicial,
vem a formação técnica. E depois da formação técnica vem uma formação prática, onde a gente discute o programa, onde se simula os processos de conciliação, de mediação, um processo complicado de arbitragem. Então a gente tem que buscar subsídios, Código do Consumidor, estatutos, lei do inquilinato, tudo isso entra para que a gente absorva conhecimento e possa fazer um julgamento rápido e de acordo com a legalidade. Agora, a gente falou bastante aqui no começo, né, sobre a questão da utilidade, né, quem pode usar, o aspecto, quem sabe, de pessoa física, né, o consumidor que foi lesado, aquela pessoa que está sem acesso ao crédito. Agora, vale só para a pessoa física ou daqui a pouco pessoa jurídica, uma empresa, uma empresa de pequeno porte, uma microempresa, tem um problema com um grande fornecedor, vale também nessa escala ou normalmente são casos que envolvem pessoa física? Não, vale também nessa escala, em qualquer escala, desde que seja um bem patrimonial, né? Então, o problema é que nessas épocas também de crise, que a gente fala tanto em crise, existe um aumento de inadimplentes. É verdade. Então as lojas ficam mais sensíveis em fazer acordo. É uma realidade também. E isso facilita com que o consumidor que está inadimplente busque o acordo imediato. É bom para os dois lados, né? É bom para os dois lados. Para readquirir a condição de compra, readquirir a condição de consumidor. E a loja também. Se ela fizer um acordo de mediação em conciliação, ela vai readquirir pelo menos boa parte do dinheiro que estaria teoricamente perdido. E readquirir também o indivíduo como cliente. Claro. Isso é importante. Não só arrecadar aquele valor que está em aberto para ela, para a empresa, mas também que aquele devedor volte a ser seu cliente. Exemplos muito comuns que nós pegamos lá são as batidas de carro, os acidentes de carro. Porque normalmente na hora da batida registra a ocorrência, as partes dizem, não vou te pagar, vamos acertar, e às vezes fica por isso mesmo. Então nós temos muitos casos, inúmeros casos lá, exatamente assim, né? Aí chegam lá, aquele que bateu, o carro que está batido, né? E lá sentam e negociam. Então é um exemplo e que de repente a gente não se dá conta de que isso pode ser resolvido numa mesa de negociação. É de uma maneira bem mais simples. Mais simples, ágil, discreta, porque o nosso trabalho é um trabalho sigiloso, né? A gente não... É diferente do judiciário, que expõe os processos, né? Claro, os processos são públicos, né? Lá... O nosso processo é confidencial. É confidencial. E também uma grande parte de renegociação, porque às vezes a grande empresa, principalmente, o setor jurídico ou o próprio estatuto da empresa impede uma determinada renegociação. Eles falam muito, o sistema não permite. Mas aí quando tu chega numa mesa de negociação, numa mesa de mediação, de conciliação, aí você está lidando diretamente com o cliente ali para fazer um acordo. E isso tem ajudado bastante. Desde que haja vontade de ambas as partes, né? É resolvido ali. Um outro aspecto, pensando-se do ponto de vista de um processo, de uma ação judicial propriamente dita, tem ali as custas, né? Advogado, enfim, todo o custo em si do processo. O que representa de gasto, de custo para alguém que ingresse através do Tribunal de Mediação? Nós temos uma taxa de ingresso, que é para todos os processos. Se é um processo de conciliação, é um valor. O processo de arbitragem é outro, porque pode envolver busca, pode envolver técnicos, enfim. Então isso requer uma despesa maior. Mas isso varia, então? Nesse custo está só embutido, porque nossa proposta é justiça comunitária. Então nesse valor está embutido só os gastos. Agora, quando sai o acordo, aí tem as custas do processo, que normalmente é em torno de 10% do valor acordado. Entendi. Basicamente é isso aí, em torno de 10%. E à medida que o valor vai subindo, esse percentual vai diminuindo. Que são com essas custas que a gente mantém a seccional. Qual que é o contato, o acesso aqui em Cachoeira? O nosso endereço agora é na Rua Júlio de Castilhos, 998, quase esquina com a Dona Hermínia, ao lado, a gente, porque é uma empresa bem conhecida, a Agrobeto. Claro. Então, passando a Agrobeto, a primeira casa abaixo da Agrobeto. O nosso telefone
fixo é 37240346 e temos o e-mail tmacachoeira@hotmail.com. Perfeito. E atendemos das 14 às 18 de segunda horas. a sexta. Exatamente. Nós trabalhamos em plantões, né? Sim. Cada dia tem 2 ou 3 lá, sempre tem alguém lá, sempre é os juízes que estão lá, nós não temos outras pessoas que atendem, claro. Exatamente os próprios juízes. Então, sempre a pessoa vai sair de lá com a informação correta. Perfeito. Elizabeth, Aldo, muito obrigado pelas informações, ótima tarde e boas mediações. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade. Boa tarde. Boa tarde.